Fala pessoal, muito boa noite, espero que vocês estejam bem. Eu tô bem também, graças a Deus a tendência é melhorar. Nessa live de hoje a gente vai bater um papo bem bacana, a gente vai falar sobre imigração, tá? E legalização em Portugal. Muita gente tem essa dúvida. Iago, como se legalizar em Portugal? Como passar na imigração? Ah, eu tenho muito medo da imigração. Fica com a gente aqui até o final, beleza? Que essa live vai te ajudar e vai te deixar mais tranquilo sobre tudo isso, beleza? Então assim, vai chegando aí, tá? Absorve, gente, absorve tudo que vai se passar aqui, porque isso pode te ajudar demais, pode te ajudar imenso, tá? Duas coisas que eu quero falar com vocês aqui, tá? É o seguinte, vocês não sabem o corre que eu tive que fazer, a correria que eu tive que fazer na minha vida para eu estar vindo aqui bater esse papo com vocês hoje. Tive que trocar meu horário, fui para uma outra loja muito longe, né? Cheguei em casa agora há pouco, tomei banho, comi na correria aqui, tá? Pra estar vindo aqui bater esse papo com vocês. Então assim, cara, é muito cansativo, minha vida tá uma correria danada. Mais um pouquinho, eu ia cancelar essa live, a gente não ia fazer essa live, mas eu me esforcei para vir aqui bater um papo com vocês. Peço que vocês, cara, compartilhem assim com mais pessoas, tenta trazer mais pessoas para cá, tá? Absorvem tudo que vai se passar aqui porque pode te ajudar demais. E vamos tentar ajudar outras pessoas também que estão perdidas, tá? A outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal, vocês sabem que a hora de uma advogada é caro, não é barato, ok? Então tinha muita gente que estava falando comigo, Iago, traz uma advogada, traz uma pessoa que entende aqui para bater um papo com a gente. Trouxe a doutora Clarice. Então é o seguinte, tira o máximo de proveito, tá? Que ela vai estar batendo um papo com a gente aqui bem bacana, vai estar dando vários pulos do gato e de graça, tá? Então é o seguinte, vocês sabem que a hora de um advogado é puxado, é caro e tem gente aqui que não tem dinheiro para pagar isso, beleza? Então absorve esse conteúdo que é gratuito, tire o máximo de proveito, beleza? Compartilha para chamar mais pessoas para cá e vamos para cima sem medo de errar, beleza? Então é o seguinte, o recado está dado. Vou chamar a doutora Clarice aqui. Hoje a gente vai bater um papo sobre imigração, tá? Que muita gente tem medo. Como passar na imigração, quais os documentos, como é que é. A gente vai falar um bocadinho de visto também. Ou se você vai vir com visto de turista, ou se você pretende vir para cá com visto de trabalho, visto de estudante ou o que seja. A gente vai falar um bocadinho também, tá? E também vai falar um bocadinho sobre a parte de legalização aqui em Portugal. Pessoal, essa live aqui vai durar 1 hora. Não tem como a gente dar passo a passo bonitinho como que vocês têm que fazer, tá? Isso daqui é para vocês terem uma noção, tá? E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês quiserem fechar uma mentoria com a doutora Clarice, eu não faço mentoria para já, mas ela é uma pessoa apta para fazer isso, ok? Tá tudo bem, tá? Então é isso. Vou chamar a doutora Clarice aqui. Pera aí. Ah, deve estar encostando aqui, deve estar encostando na minha blusa. Pronto. Vou chamar a doutora Clarice aí, o pessoal tá chegando, tá? Vai compartilhando essa live aí com seus amigos aí, beleza? Vamos chamar mais pessoas para cá, porque, cara, vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. E pessoal, tô preparando uma live top para semana que vem. Rapaz, vocês não estão bem a ver não. Semana que vem a live vai ser no YouTube. Eu tô vendo que dia que vai ser ainda, se vai ser segunda ou se vai ser quarta-feira. A live da semana que vem vai ser massa. Massa, papo reto. Eu vou dar o passo a passo detalhado, bonitinho, para você que está aí do outro lado e quer morar no exterior, independente de qual país seja. O passo a passo para você sair do Brasil até chegar no exterior, independente de qual país você vá. O passo a passo detalhado, desde o seu passaporte até você chegar no país. Então não perde a live da semana que vem não. Só vou ver o dia direitinho e vou falar para vocês. Vou chamar a doutora Clarice aqui. Olá, doutora Clarice, muito boa noite. Boa noite, tudo bem, Iago? Sim, eu tô bem. E você? Como você tá? Eu estou ótima. Eu Maravilha, queria isso que é primeiramente preciso. agradecer o convite, certo?
Foi muito bom, acompanho suas redes já há um tempo, já venho elogiando para um monte de gente, então, primeiramente, eu queria agradecer a você e depois agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Maravilha, maravilha. Muito obrigado. Hoje a gente vai bater um papo bem bacana aqui. Eu acho que ao longo da live vai aumentar o público, o pessoal vai chegando aos poucos, porque nesse horário no Brasil o pessoal ainda está trabalhando um bocadinho ainda, né? Então Sim. daqui a pouco o pessoal vai chegar em casa e vai entrar aqui para a live também. Então, pessoal, é o seguinte, igual eu falei para vocês no começo, quem puder compartilhar e chamar mais pessoas para cá, maravilha. Um outro recadinho, quem conseguir tirar print, tira print da tela aqui, marca eu e marca a Isso. doutora Clarice, que a gente vai estar repostando todos vocês. Beleza? Doutora, se apresenta um bocadinho para o pessoal aí e fala um bocadinho do trabalho que você faz aqui. Pronto. Meu nome é Clarice Barros, para quem não me conhece. Eu sou advogada no Brasil e aqui em Portugal. E atualmente eu venho trabalhando com imigração. Trabalho com o pessoal que vem para Portugal, já a questão da organização e do planejamento desde o Brasil, com relação à questão dos vistos, carta convite, toda a estrutura e toda a documentação necessária para vir do Brasil para Portugal. E também para quem já está em Portugal, que entrou, por exemplo, como turismo e gostou, conseguiu uma proposta de emprego, para legalização dos estrangeiros que já se encontram em Portugal. A gente trabalha com manifestação de interesse, o auxílio com relação à questão da presença da entrevista no CEF, da documentação necessária para ir no dia do CEF. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, toda essa assessoria, desde o Brasil, também para quem já está aqui. E não só do Brasil, eu trabalho com imigração em geral, entendeu? Quem quer migrar para Portugal, eu trabalho com todos os países, não só com o Brasil. Agora, recentemente, estou trabalhando com o pessoal da Venezuela, que está vindo para cá, Angola. Então, assim, é imigrante em geral. Graças a Deus, assim, as coisas estão bem fluindo. Migrei para cá recentemente. Recentemente, que eu digo, vai fazer um ano, tá? Advogo Maravilha. aqui há exatamente 6 meses, tá? E comecei com um escritório lá em Braga. E agora eu estou abrindo meu próprio escritório aqui em Faf, que é onde eu moro. Essa semana, se Deus quiser, e a gente inaugurou o escritório. Maravilha, muito bom. Olha, só esse pedacinho que você falou já deu para clarear bastante a minha mente, que eu não sabia assim perfeitamente com o que você trabalha, e eu acho que do pessoal também. Porque eu vejo que muita gente tem essa dúvida. Eu não sei por onde você quer começar a falar, né, o que você preparou para o pessoal, mas tem muita gente que pergunta, Iago, eu devo ir com visto, eu devo ir sem visto? Como é que eu faço? E depois, eu conheço também pessoas que estão aqui em Portugal e ela não tem essa facilidade de mexer com o computador, com a internet, ela fica perdida, né, em fazer a sua própria manifestação de interesse, ela tem que pedir auxílio a outra pessoa, né? Então, assim, eu vou deixar a live, assim, você falar o que você preparou e no final, que se der, a gente tira algumas dúvidas do pessoal aqui, beleza? O que eu preparei, Iago, é o seguinte: a gente sempre, quando vai falar de imigração, quando eu me apresentei, eu falei mais da imigração, porque eu acho que para essa live é o que importa. Lógico que eu trabalho com o judiciário, trabalho com o contencioso, tanto com divórcio, reconhecimento de sentença estrangeira, faço guarda de pensão alimentícia, de filho, enfim. O judiciário, em geral, eu trabalho também, principalmente com criminal e família, tá? Outras áreas trabalhistas, não faço isso. Eu indico colegas que trabalham, a gente tem parcerias com outras pessoas de outras áreas. Mas o que interessa para a gente hoje é falar sobre imigração, porque eu acho que como a gente está fazendo uma live que eu acredito que 90% esteja no Brasil já, ou que já esteja cá, ainda está pendente de alguma documentação ou de alguma legalização, eu acho que o forte da live é esse. E o que eu preparei para iniciar é o seguinte: sempre quando você vai migrar para o país, o primeiro passo é você saber se você tem direito a alguma nacionalidade, certo? Você vai lá nos quesitos nacionalidade. Hoje, as ferramentas, o Google, lógico que a gente tem vários canais,
blogs que vendem muita mentira por aí. Nós sabemos disso, você fala muito disso no seu canal, então a gente tem que ter pé no chão e tem que ser realista e buscar a fonte de vários pontos, de vários blogs do Google, do YouTube, para poder saber se de fato aquela situação que você viu lá no primeiro blog, se ela consiste nos outros. Então, hoje nós temos uma ferramenta muito grande que é a internet. Então, nós temos vários tipos de nacionalidade portuguesa. Então, analisa se tu não se encaixa em alguma. Ah, eu não sou filho de português. Tudo bem, mas você é neto? Ah, não. Ah, mas meu pai morou em Portugal durante determinado tempo. Então, ele tem o direito à naturalização, porque você sabe que, por mais que ele tenha feito 5 anos dentro de 15 anos, mesmo assim ele tem a nacionalidade por naturalização, certo? Não precisa ser os 5 anos corridos. Ele pode completar os 5 anos dentro de 15, entendeu? Isso não é todo mundo que sabe. O filho de estrangeiro nascido em Portugal, que um dos pais tem autorização de residência, por mais que não esteja aqui há um ano, ele tem direito à nacionalidade. Basta ser filho de estrangeiro nascido em Portugal e que o pai ou a mãe tenha autorização de residência. Isso é uma coisa que também muita gente não sabia, entendeu? Então, tem vários tipos de nacionalidade que muitas pessoas não têm conhecimento. Sabe daquelas mais básicas, daquelas mais comuns que geralmente as pessoas vêm falando por aí. O filho de estrangeiro que nasceu em Portugal, que os pais, seja que título for, há mais de um ano. Isso aí é comum, todo mundo fala. Mas tem algumas nacionalidades que são pouco comentadas por aí e que, de fato, elas existem e vale a pena ser pesquisado. Maravilha. Pulou a fase da nacionalidade? Não, doutora, não tenho direito. Realmente eu já fui em todos os pontos, não tenho direito à nacionalidade. Aí a gente vai para a questão dos vistos. Tem visto de estudante, que é super simples, é super rápido, é um dos vistos mais práticos e mais rápidos de serem resolvidos hoje em Portugal. É o visto de estudante. E, inclusive, eu acho que é o comum. Nós temos o visto D7, que as pessoas nominam como visto do aposentado, mas ele não é para aposentado exclusivamente. Ele, além de aposentado, ele abrange a todas as pessoas que têm investimento. Entendeu? Você tem investimento no Brasil, tem uma casa alugada, tem um dinheirinho ali em bolsa de ações, em bolsa de valores, no Tesouro Direto, tudo isso serve para comprovar que você tem um rendimento, tá? E isso tudo engloba no visto D7. Tem o visto D2 para empreendedor. Ah, mas eu não tenho condições de abrir uma empresa. Não, não precisa. Você pode abrir uma microempresa, você pode ser um microempreendedor. No Brasil existe isso, aqui também existe. Entendeu? As regras entre Brasil e Portugal, elas são bem similares. Elas não são, que às vezes a burocracia, você vendo assim na internet, você começa a listar a documentação, você acha que é um bicho de 7 cabeças. E no fundo não é. Basta você ter uma assessoria correta, uma assessoria que seja leal aos seus interesses, ou você mesmo pesquisar em fontes diferentes, você vai conseguir. Qualquer pessoa é capaz de conseguir resolver qualquer tipo de documentação necessária para vir para Portugal. A gente fala muito de assessoria, a gente fala de uma pessoa especializada para quem tem condições e não quer perder tempo. Mas quem não tem condições e quer de fato realizar esse sonho, pega o computadorzinho, fica lá, 1 hora por dia, 2 horas por dia, sei lá, vai trabalhar de noite, vai lá, você consegue, todo mundo consegue. São pouquíssimas as coisas que você não consegue fazer sozinho, tá certo? Como alguma documentação. Exato. Mas isso é fato. Então, assim, doutora, por que eu insisto em... Desculpa, eu falou? Não, eu queria te perguntar o seguinte, e quanto tempo, vamos dar um exemplo que a pessoa cisma de vir para cá com visto. Quanto tempo que demora para resolver esses vistos, assim? Depende do visto. Isso depende muito do visto. Por exemplo, o visto de estudante, ele geralmente ele é 90 dias. Mas tem alguns estados, que depende do tipo do visto, depende do estado que você está e depende de qual operadora que você vai usar. Nós temos alguns estados que é Visa, o sistema é Visa, e tem alguns estados que é pela VSF. Eu acho que é isso.
E aí, o que acontece? O E-Visa é bem mais rápido do que a VSF, que é um pouco demorada. A VSF é uma terceirizada, que ela colhe os documentos, pega todo o sistema para poder mandar para o consulado. O E-Visa é um sistema que você faz eletrônico, mas você já deixa no final, quando você preenche toda a documentação, todo o relatório, no final você já agenda para que você vá presencialmente no consulado. Então, assim, o E-Visa é bem mais prático e bem mais rápido. Agora, Uhum. não é escolha, você não consegue escolher. Depende do estado que você mora. Então, tem uns que é isso e isso. E não tem como você sair do estado que você mora para poder dar entrada no outro estado, porque tem que ser no estado que você reside, tá? Então, assim, depende do tipo do visto. O visto hoje mais rápido é o visto de estudante. Ele é 90 Uhum. dias, mas tem algumas localidades, e dependendo do período do ano, que ele pode demorar, ele pode sair. Eu já tive visto no estado do Ceará, que saiu em 30 dias. Visto de estudante, tá? O visto D2, o visto D7, que são visto mais complexo, que precisa de uma burocracia maior, de uma comprovação maior, que é a questão das rendas. O D7, por exemplo, você tem que ter uma conta aberta aqui, tem que comprovar um valor numa conta em Portugal. Então, são vistos mais específicos, ele tende a demorar mais. Geralmente é de 6 meses a um ano. Então, assim, Entendi. pode demorar um ano em caso que às vezes necessita de alguma exigência no meio do processo. Mas geralmente em torno de 6 meses ele sai. Os vistos mais rápidos são visto de trabalho, quando você já tem o contrato de trabalho. Aqueles vistos de TI, que é o Tech Visa, que é chamado, que é as pessoas que são técnicos de informática, que muitas vezes são contratados ainda estando no seu país de origem, por conta da demanda que é escassa aqui em Portugal, e eles investem mesmo. Esses vistos são mais rápidos, são vistos de, no máximo, 90 dias, tá? Boa, boa. Olha só, pegando esse gancho aí, só para você passar para outra coisa que você preparou, é o seguinte: visto de turista. Porque assim, tem gente que tem dinheiro para investir num visto D7, num visto de estudante, não sei o quê. E tem outras pessoas que são raízes mesmo, estão pegando as suas economias, estão pegando essa rapinha de dinheiro que tem e quer vir para Portugal. Sobre o visto de turista, o que, que a senhora tem a dizer para a gente? Hoje não existe visto de turismo para Portugal, né? Hoje, o ETIAS, que é um visto que vai ser cobrado aos turistas para vir para Portugal, o espaço Schengen, tem uma previsão aí de vir a começar a funcionar no final do próximo ano, tá? Uhum, Final de 2022, não é agora já. Na verdade, já era para ele ter começado a funcionar, mas devido à questão da pandemia, ele foi sendo adiado, adiado. Hoje existe uma regulamentação que, a partir de final de novembro para começo de dezembro de 2022, que ele vai começar a funcionar. Mas, a priori, o que a gente acha que é o ETIAS, que é o visto de turismo? Ele é praticamente parecido com aquele formulário que hoje as pessoas estão tendo que preencher para vir a Portugal, o uhum, DGS. Aquele formuláriozinho que você preenchia lá da Travel, que era do CEF, que você tinha que preencher, que era aquilo que regulamentava e que fazia a fiscalização por conta da quarentena profilática dos 14 dias, era através daquele uhum. formulário que era feito o controle das pessoas que tinham que estar em quarentena. Então, o ETIAS vai ser muito parecido com aquilo ali, tá? Vai ser preenchido o Ah, que bom. formulário, vai ser enviada a documentação como passaporte, alguns documentos que são necessários você entrar aqui, que basicamente é o quê? O passaporte válido pelo menos por 3 meses, né? E se você tem Uhum. intenção de vir para passar 3 meses e prorrogar por mais 3, você tem que estar com o passaporte válido pelo menos pelos Sei. 6 meses. Porque senão é complicado, tá? Porque se você vem com 3 meses, você não consegue prorrogar mais 3 meses, seu passaporte está vencido dentro desse período, tá? Então, assim, você tendo o PB4, que é obrigatório, a passagem de ida e volta, a hospedagem, ou um Airbnb, ou um hotel, ou o termo de responsabilidade de alguém daqui, que é a conhecida carta convite, que é alguém que mora aqui em Portugal, que vai lhe convidar e provando os meios de subsistências. E aí você diz, você vai provar como? Você vai provar com os cartões de crédito que você tem, cartões de débito e o dinheiro espécie que você
que você vai informar, que você vai levar, certo? Então, é basicamente isso. Você preenche o formulário, envia a documentação comprovando o que você falou, não E tem já por tá. que não sair a sua autorização. É uma autorização. O que eu acho que isso é bom? Porque o que acontece? Hoje, a pessoa sai do Brasil, chega em Portugal, vai passar pela imigração, não trouxe a documentação completa, faltou alguma coisa, deu problema. Dali, ó, voltou. A gente não pode usar o termo deportado, porque ele não chegou a entrar no país. Deportado é quem está ilegal no país, que a polícia pegou, deportou, certo? Então, assim, a pessoa chegou, não ultrapassou, não entrou na imigração. Ela simplesmente não teve autorização de entrar no país porque faltou alguma regulamentação, alguma documentação, alguma coisa, e voltou. O ETIAS vai evitar esse problema. Quando você chega na imigração, você já vem com o papel, ó, tá aqui a autorização, acabou. Entende? Você vai ser igual aquelas pessoas que vêm com visto de fato para residir em Portugal. Entrei, tá aqui, ó. Eu vim com visto, certo? Na verdade, assim, a minha esposa veio com visto e eu vim para ser reagrupada. Mas eu já vim com reagrupamento, já vim com todos os vistos. Ela veio com visto D7, eu vim com visto D6. Então, quando a gente entrou, a gente apresentou lá o passaporte já com a tarjeta. Acabou, vai embora. Entendeu? É muito rápido, muito Maravilha. simples. Não tem pergunta, não tem nada. Mas, assim, nós sabemos que mesmo vindo legalizado, corre o risco de ser parado pelo CEF e ser feito inúmeras perguntas para você. Mas isso não Exato. importa. Por isso que eu falo para vocês. Eu sempre falo no meu canal, eu sempre falo nas minhas redes o quê? Por que que eu falo para a pessoa vir legalizada? Por que que eu sempre digo, olha, às vezes é o barato que sai caro. E é assim, tudo bem, tem muita gente que realmente não tem condição nenhuma, eu entendo. Mas, olha, às vezes, o que que acontece, você sabe que você já migrou, seja, você já passou por isso, muitas pessoas vendem por aí que chegou aqui em Portugal e começou a trabalhar. E não é bem Uhum. assim. Quando eu cheguei em Portugal, que eu fui fazer minha inscrição da ordem e que a minha ordem demorou 5 meses para sair, eu tentei trabalhar. O meu agendamento no CEF, por conta da pandemia, começou aí o lockdown, foi adiado, porque eu cheguei no meio da pandemia. Então, foi adiado o meu agendamento no CEF 2 ou 3 vezes. E eu fiquei um tempão sem documento de Portugal. A minha ordem saiu primeiro do que o documento de Portugal. E eu tentei trabalhar, inclusive, em fábrica. E eu não consegui, porque eu não tinha documento. Entendi. Então, Cara, assim, isso por é isso que bom eu a senhora falo. falar isso. As pessoas vêm, aí dizem assim, doutora, eu vou levar 5.000 reais. Converte, não dá nem 1.000 euros. Nós sabemos como é que está o euro hoje. Essa questão da economia está uma loucura, o real desvalorizou muito, então está uma loucura. Não adianta você migrar para você passar necessidade ou dificuldade aqui. Faz um controle, faz Exatamente. uma organização. Independente de qualquer coisa, independente de qual opção que você vai escolher vir, você tem que saber exatamente como que você vai sobreviver quando você entrar aqui dentro. Cara, muito bom que a senhora está falando aí. E só isso daí que você falou já deu um estalinho aqui na minha mente. Porque o pessoal tá bem fazendo um murmurinho na internet aí. Ai, turista agora vai precisar de visto e não sei o que e tal. E tinha muita gente me perguntando, Iago, isso é bom ou isso é mal? Pelo que a senhora falou aqui, vai ser bom para as pessoas, né? Que vai ajudar muito elas ali na hora também, tá? Então, muito bom. A outra pergunta que eu queria te fazer aqui, acho que você até já respondeu sobre a imigração. Os documentos que a pessoa precisa passar ali, eu venho falando com o pessoal, vem tudo certinho. O quanto mais certo você tiver, melhor. Porque a imigração ela é uma caixinha de surpresas. Pode dar tudo muito certo e não te pedir nada, mas pode dar errado e te pedir um monte de coisa, ainda pedir para abrir a sua mala. Tá? Então, eu queria saber da Sim. senhora, o que a senhora indica, o que a senhora fala sobre imigração? Eu já tive clientes que vieram, geralmente os meus clientes vêm com visto ou vêm com nacionalidade. Nacionalidade eu nem falo muito, porque quando se fala de cartão cidadão, aqui não tem burocracia nenhuma, passa direto, até o guichê é diferente, tudo é diferente.
Então, a gente não tem nem como colocar aqui o nacional português no imigração, porque nem cabe, né? Então, falando de visto, ou falando mesmo de pessoas que já chegaram para mim, pessoas que eu tive que fazer manifestação de interesse, que depois que entraram aqui me procuraram e me relataram o seguinte, como você disse, é uma caixinha de surpresas. Acontece que, muitas vezes, você vai chegar lá no guichê e vai ter inúmeras perguntas e vai te pedir toda a documentação obrigatória, que eu vou até repetir aqui. O básico é o quê? Pelo menos isso você tem que ter. Um passaporte válido pelo menos por 3 ou 6 meses, um PB4 ou o seguro viagem, tá? E hospedagem ou a carta convite, o termo de responsabilidade, como queira chamar, os meios de subsistências. Quando é que os meios de subsistências eles não precisam? Quando você vem com o termo de responsabilidade. Porque não sei se as pessoas já chegaram a ler, muitas vezes a pessoa assina no automático. Puxa lá no site do SESC e já assina no automático, muitas vezes nem lê, porque a cultura do brasileiro é não ler o documento que assina. Então, assim, o termo de responsabilidade é basicamente dizendo que durante aquele período que aquela pessoa vai passar aqui em Portugal, ela vai ficar a seus cuidados e às suas custas. Então, você vai ser responsável por toda a questão financeira daquela pessoa durante aquele determinado tempo que a pessoa vai passar aqui, o qual você está dizendo que ela vai ficar na sua casa. Entendeu? A carta convite é um termo de responsabilidade que você se responsabiliza pela pessoa. E por que que isso te isenta de apresentar os meios de subsistência? Porque você está dizendo que tem uma pessoa lá em Portugal que vai te pagar tudo. Então, por que você vai apresentar os meios de subsistência se tem alguém que vai te bancar? Entendeu? Então, é basicamente porque muitas pessoas me perguntam por quê. E pronto, no linguajar popular é isso. Você não precisa apresentar meios de subsistência porque você tem uma pessoa que vai te bancar em Portugal. Pronto. Se você não tem, você tem que apresentar. E hoje, o que é cobrado? 75 euros no primeiro dia, o dia inicial. Porque muitas pessoas dizem assim, paga 75 euros para entrar, porque geralmente o termo usado é esse, né? Não, você não paga nada para entrar, tá? É o ingresso para entrar. 75 euros no primeiro dia e 40 euros nos dias restantes. O pessoal pergunta se vai pegar o ingresso para entrar aqui em Portugal. Já fizeram essa pergunta para você? Porque para mim fazem direto. Mas, doutora, falam de 70 euros para entrar. E eu pago para entrar com pedágios. Não. Você só tem que comprovar. Você não tem que pagar nada. Você tem que mostrar que você tem. E nem precisa ser espécie. Você mostrando um cartão de crédito, um cartão de débito. Lógico que você vai ter que entrar com alguma coisa em espécie, né? Porque você chegou ali no aeroporto, acabou real. Você tem que ter o euro mesmo. Mas, assim, o que eles querem que você comprove tem que ser através de qualquer meio. Você só tem que comprovar que tem. Perfeito. Doutora, antes de eu deixar você ir para a próxima coisa que você quer passar para o pessoal, uma pergunta que o pessoal tem muito aqui. Gente, o PB4 é obrigatório ou não é obrigatório? Ou você tem que trazer só o PB4 ou só o seguro viagem ou os dois? Primeiro, eu vou falar a minha situação. Eu trouxe os dois, o PB4 e o seguro viagem. Por quê? Eu vim para cá com dinheiro contado. Eu falei assim, cara, eu tenho uma bala na agulha só, eu só posso dar um tiro. Se eu errar, acabou minha munição, eu estou enrolado. Então, assim, eu vim todo certinho. Eu fiz o PB4, fiz o seguro viagem, fui na CVC, eu paguei o mais caro que tinha, mas a senhora lá desenrolou tudo para mim. Falei assim, cara, olha, eu estou indo para fazer isso. Ela falou, não, deixa comigo que eu resolvo para você. Então, assim, na hora que eu cheguei na imigração, eu dei o voucher da CVC para o senhor lá, ele só carimbou, bem-vindo a Portugal. Eu falei, tá bom. Então, eu queria saber de você, o que a senhora acha? Não, assim, deixa eu te falar, tem alguns vistos que eles são, de fato, obrigatórios que você faça o seguro viagem mesmo, tá? E ainda tem que ser por um período de 12 meses e tem aquela cobertura lá mínima de 30 mil euros. Eles são mais exigidos para, tipo, visto D7, visto D2, aqueles vistos de investimento, de empreendedor, que você tem que, de fato, comprovar. Não sendo nesses casos, o PB4 resolve. Por exemplo, o visto de estudante, o próprio consulado
ele só existe o PB4. Ele não exige o seguro viagem. Eu entendo a sua preocupação. Eu também vim assim, tá? Eu vim com o PB4 e vim com seguro viagem. Não, Uhum. não. O que eu digo hoje, o que eu recomendo para os meus clientes é o seguinte: tem o PB4, tudo bem. Não tem o PB4, aí tem que fazer o seguro viagem. Mas o que eu tenho que deixar bem claro para vocês é o seguinte: o PB4 não é seguro viagem, tá? Ele nunca Exato. foi. PB4, ele é um seguro saúde. PB4, enquanto você está viajando, né? Travou para mim, tu, Iago, não sei se tá todo mundo travado. E agora, Tá tudo bem por aí? voltou? Aqui tá tudo bem, voltou? Eu acho que tudo bem. Para mim também voltou. Então é o seguinte, o PB4, ele só vai te dar a garantia de alguma coisa depois que tu entrar em Portugal. Então, se alguma coisa Uhum. acontecer contigo, vamos supor, você vem do Brasil, até você chegar e entrar em Portugal, qualquer coisa que acontecer com você, o PB4 não vai te garantir nada. Porque o PB4 é um seguro saúde. Então, entrou em Portugal, você Exatamente. precisa de um médico, sei lá, uma cirurgia de emergência, uma situação qualquer que seja, você vai ter o auxílio médico com o teu PB4. O seguro viagem, não, ele te cobre de tudo. Uma mala extraviada, um problema que você teve dentro do avião, se você passar mal dentro do aeroporto, entendeu? Essa é a diferença do seguro viagem com o PB4, certo? Você consegue entrar só com o PB4? Consegue. Mas se der um problema até você entrar em Portugal, você não tem seguro, nada que te assegure, nada. Se você não tiver um seguro viagem, entendeu? Moral da É história. basicamente isso. É bom fazer os dois. Cara, é R$ 300 assim, cara, que não vai te deixar mais Tem pobre ou uns mais rico, aí que não. eu. Tem uns aí, se você procurar bem na internet, que você paga até mais barato que isso. Tá? Pronto. E não vai te deixar mais rico nem mais pobre. Moral da história. A doutora já A respondeu verdade é vocês essa. aí. A segurança é bem melhor. Não é nem a questão da imigração, é questão de, às vezes, e acontece muito, de mala ser extraviada, e às vezes tem muita coisa lá dentro, você não consegue comprovar. Você não tem nota fiscal de tudo que você tem. Eu, pelo menos, não tenho. Acredito que ninguém Uhum. vai ter. Tem das coisas mais caras, mais importantes, mas não tudo, tá? Então, assim, o seguro ele vai te garantir, inclusive, isso. Maravilha. Pessoal, não sei se todos vocês aqui seguem a doutora. Quem não seguir ela, segue lá o Instagram dela, tá? Que ela dá várias dicas lá também. Você tem canal no YouTube também, doutora? Eu tenho o canal no YouTube O Por Direito. Inclusive, agora, a partir da próxima semana, até peço licença para poder te divulgar, a partir da Fica próxima à semana a vontade. gente vai começar com o Por Direito com um cenário novo. Vai ser um canal de entrevistas. Nós vamos entrevistar justamente pessoas que migraram, pessoas que ainda vão migrar. Vamos iniciar aí com uma psicóloga para poder falar sobre a questão psicológica de quem vai migrar, porque as pessoas se preocupam muito com a questão burocrática, se preocupam com a documentação, com a imigração, e tem muita gente que tem um problema psicológico, vai deixar o pai, às vezes deixa o filho para poder vir depois. Então, a questão psicológica na organização e nesse planejamento de migrar, eu acho que é muito importante. Por isso, assim, o nosso canal de entrevistas vai começar na próxima semana, se Deus quiser, já está quase tudo pronto, tá só nos últimos detalhes. E a gente vai começar com a doutora Emanuele Eulália, que também migrou recentemente para cá, para Portugal. E aí vai ser bem bacana, a gente vai trazer um pessoal que entrou como estudante, com visto, vai trazer um pessoal que entrou como turista e depois fez manifestação de interesse, inclusive foi aceita agora recentemente, ainda está esperando agendamento. Então a gente vai trazer vocês mesmo que estão nos assistindo e quem quiser participar, ó, manda um comentáriozinho lá nas minhas redes que a gente vai ter o prazer de convidar vocês porque a gente quer ouvir vocês e quer passar para as pessoas que não vão vir para cá o que é de verdade que o migrante passa, entendeu? Tanto aquele que se programou e se organizou, como aquele que veio de qualquer jeito. E é isso que a gente quer passar para as pessoas, entendeu? Então, é o que você faz, e eu acho, assim, muito bacana, porque a gente não vende sonhos. A gente está aqui Uhum. para mostrar a verdade. Não é destruir sonho de ninguém.
A gente só quer que vocês se planejem melhor para não passar dificuldade alguma quando chegar aqui. Exatamente isso daí. Muito bom. O papo já está dado aí, pessoal. É o seguinte, doutora, o que que a senhora preparou mais para o pessoal aí? O que você queria passar? Pronto. Aí o que basicamente a questão da imigração em geral é essa questão. Vem da nacionalidade, vai por visto, vai a manifestação de interesse. O que eu acho importante falar hoje da manifestação de interesse. Por quê? Porque com essa extinção do CEF para o CEA, que hoje é o Serviço de Estrangeiro e Asilo, né? Que todo mundo já comentou por aí, todo mundo está sabendo. Muitas pessoas vieram perguntar, e agora? Vai acabar a manifestação de interesse? A priori, não, gente, não precisa ter medo. Quem tem suas manifestações de interesse aí pode continuar esperando. Quem não foi aceita ainda vai ser aceita, certo? A priori não tem nenhum indício e não tem nada que venha dizer que a manifestação de interesse vai sofrer alguma mudança. Então, e para que Uhum. isso venha acontecer, teria que ter uma mudança na legislação, não era simplesmente lá mudar, não, é um processo longo. Então, a priori, não existe nenhuma situação que possa vir a falar alguma coisa que isso vá alterar, tá? Então, as pessoas ficaram com muito medo, e eu entendo, mas não se preocupe. Quem está esperando, vai esperar. Fiquem atentos, quem já está com a manifestação de interesse aceita, e já foi aceita em 2020, porque já estão. A última notícia que eu soube já está em fevereiro, final de fevereiro, já está começando março de 2020. Olhe o e-mail de vocês. Não sabe o e-mail que está cadastrado? Manda lá o e-mailzinho para o CEF, tenta descobrir. Por quê? Porque eles estão me mandando a mensagem assim: você pode agendar de tal dia a tal dia. Eles dão 10 dias para que você, dentro daqueles dias, você agende a sua ida ao CEF. Não tem como chorar depois, tá? Passou aquilo ali, não tem choro. Já tem muita gente comentando isso, já tem muitos blogs falando sobre isso. Então, vocês que são o maior interessado, e vocês têm que estar correndo atrás e têm que estar acompanhando isso. Então, eu digo sempre isso nos meus canais, nos meus canais, e repito, procura ir atrás. Se não tem acesso, vai atrás do teu acesso. Porque não tem outro meio. O advogado não vai poder fazer nada por você. E as pessoas me procuram, e eu repito, advogado não tem mais como agendar nada no CEF com relação ao processo de manifestação de interesse. A gente ainda consegue, os advogados por ainda conseguem fazer, auxiliar na manifestação de interesse, iniciar o processo. Mas depois de iniciado, só o CEF tem controle com relação a isso. Não adianta Maravilha. perder dinheiro pagando advogado, não adianta perder dinheiro pagando contabilista, entendeu? Não, é o CEF. É ordem cronológica. Vai ser enviado a mensagem na época que for para ser enviado e você vai ser contactado pelo CEF na época que chegar o seu dia, ali o mês e ano que está correndo. Acabou. Ordem cronológica. Muito Ninguém bom. vai poder fazer milagre, tá? Não existe jeitinho brasileiro aqui em Portugal nesse sentido. Muito E bom. quem falar Maravilha. que tem, eu digo que é mentira. Maravilha, maravilha. Olha só, pegando esse gancho aí, uma coisa que eu tenho recebido algumas mensagens em relação a isso, eu não soube responder e eu vou perguntar para a senhora. Essa mudança do CEF, para quem está chegando agora, a senhora acha que vai dificultar um bocado, vai piorar, vai melhorar? O que a senhora acha? Olha, Iago, é muito cedo para falar alguma coisa desse tipo com relação a essa mudança do CEF, certo? Eu digo assim, o que a gente espera é que esse processo venha desburocratizar e venha ajudar a situação do imigrante. Na teoria, é isso que é passado para nós, certo? Quem for estudar toda a essência dessa mudança, percebe-se que é para melhorar e é para desburocratizar. Se de fato vai acontecer, nós só vamos saber com o tempo, tá?
Existem muitas situações, por exemplo, hoje os IRNs, que é onde é feito os cartões de cidadãos, onde, teoricamente, é onde vai ser feitas as renovações da autorização de residência, eles já são super carregados para você conseguir um agendamento. Para um cliente meu, por exemplo, eu tiro a nacionalidade de um cliente meu, ele vai fazer o cartão cidadão dele. Às vezes a gente tem que, é igual o CEF, a gente tem que agendar lá para longe para poder conseguir o mais rápido possível. E aí você pega os imigrantes e junta com os nacionais e coloca no mesmo campo. Ei, Então, não vai dar bom. ou ele vai colocar mais gente, mais pessoas para trabalhar, ou aquilo vai estourar, entendeu? Então, Tem que assim, haver um vai ficar concurso ruim, aí público vai ficar aí. ruim para os dois lados, entendeu? Para o imigrante e Fogo. para o nacional. Entendeu? Ou vai ser colocado mais pessoas para trabalhar, que eu acredito que seja o que vai acontecer, né? Porque se você coloca um serviço a mais num que já é sobrecarregado, você tem que colocar alguém lá para ajudar. Então, assim, se isso acontecer, ótimo, vai ser excelente, entendeu? Mas a gente só vai saber na prática, de fato. Maravilha, maravilha, doutora. Eu não sei se a senhora tem mais alguma coisa para passar aí. Eu tenho aqui várias perguntas que o pessoal foi mandando durante o dia Não. aí. Eu, Ah, eu fiz um pode falar. resumo mais ou menos justamente para essa parte, porque eu acho que toda live a gente tem que destinar um tempo para a gente responder o que as pessoas querem ouvir, porque nem sempre o que a gente fala é o que de fato a dúvida deles. Então, agora eu estou à disposição para as suas perguntas. Então tá, eu vou colocar aqui, eu vou selecionar uma pergunta aqui. Eu não sei se a senhora consegue ver também. Deixa eu selecionar uma aqui. Olha só. Vê se a senhora consegue ver a pergunta aí. A senhora consegue ver ou não? Estou vendo só o nome seção de perguntas e respostas, mas não estou vendo a pergunta. Na imigração, pode passar junto com meu namorado? Uma pergunta que a moça colocou cedo. Se pode passar junto com o namorado dela na imigração. Tá, aí eu vou perguntar, depende, porque assim, vai passar junto com o namorado porque são turistas? Vai vir com visto? Vai entrar como? Porque assim, se é turista, eu não vejo problema nenhum entrar com seu namorado. Agora, se ela vem com visto e o namorado dela vai entrar junto com ela, aí é bem diferente, porque o que que acontece? O turista, ele vai a passeio, então eu posso ir meu namorado, meu filho, quem quer que seja. Agora, se eu vou com visto, eu estou dizendo que eu estou entrando para morar. E aí o meu namorado, ele também tem um visto. Como é que ele vai justificar que ele vai morar comigo? Se eu vou entrar com visto, ele vai entrar como turista? É meio complicado. Provavelmente vai ter um problema aí. Se é casado, por mais que ela tenha um visto e ele tenha uma certidão de casamento, não tem problema nenhum, que entra naquela regra lá do reagrupamento familiar. O filho, o esposo. Então, aquelas pessoas que têm direito a ser reagrupadas, tudo bem. Agora, se é um namorado, o namorado ele não tem a questão de reagrupar. Tem a união de facto, que é aqui em Portugal, que é a a união estável no Brasil. Se você tem aquele documento de união estável, você também pode reagrupar com aquele documento, tá? Mas se é só namorado, como turista, não vejo problema nenhum. Agora, tendo visto no meio, ou de ambas as partes, ou de um ou de outro, quer dizer, um só tendo visto, eu já vejo que pode ter algum problema na imigração. Maravilha, maravilha. Vou colocar outra aqui agora. Deixa eu ver aqui. Pô, tinha uma bem interessante aqui, deixa eu ver. Olha só, essa daqui, doutor, ó. Tenho um irmão com residência morando aí, aqui em Portugal, no caso. Na hora da imigração, isso ajuda ou atrapalha? Não, claro que ajuda. O irmão que está aqui em Portugal, que tem residência, ele vai te enviar uma carta convite e tu não vai precisar nem apresentar os meios de subsistências e nem vai precisar mostrar para o CEF que durante aquele período que tu vai passar em Portugal, tu vai precisar ter uma reserva no hotel, no Airbnb, por exemplo. Entendeu? Maravilha. Uhum. Olha só, vou colocar uma outra aqui agora. Ó, já apagaram a pergunta.
Deixa eu ver aqui. Essa aqui a senhora já respondeu. A menina colocou aqui, olha, explica um pouco sobre a saída do CEF. Daqui já respondeu, Sim. né? Ah, essa daqui também já... Opa, tem algumas que não estou conseguindo colocar aqui. Tem uma pessoa, eu acho que eu vi bem rápido aqui, a pessoa perguntou, eu não vi quem era, tá, gente? Eu não vou falar nomes. Mas eu vi que a Uhum. pessoa perguntou se tem visto para reagrupamento familiar. Tem, tá? O visto do reagrupamento familiar é o D6. Então, assim, o reagrupamento familiar é o que as pessoas sempre ficam em dúvida. O reagrupamento familiar ele só é feito em Portugal. Obrigatoriamente, você não consegue fazer reagrupamento familiar no país de origem, tá? O que acontece é o quê? Por exemplo, o meu esposo ou meu filho, sei lá, a pessoa com que eu vou reagrupar vai tirar o visto, seja o D2, D7, o visto de estudante, o visto que realmente dê direito ao reagrupamento familiar. Ele tirou o visto, através do visto dele, eu vou pedir uma autorização no consulado, que é o chamado visto de reagrupamento familiar, para que a pessoa entre no país para ser reagrupado, entendeu? É uma autorização, é um visto de reagrupamento familiar, é uma autorização que o consulado emite para que aquela pessoa entre com aquela, sabendo que ela vai ser reagrupada, tá bom? Como também pode ser feito através de um agendamento direto junto ao CEF, que é o reagrupamento familiar propriamente dito. Ah, maravilha, maravilha. Achei uma outra pergunta aqui que é o seguinte, olha, como turista, consigo ser cidadão... Não, como turista, depois de 5 anos, eu consigo pegar o cartão cidadão? Não. Como turista, não, tá? Se você entrar como turista em Portugal, certo? Você vai ter o tempo de regularização em Portugal, que provavelmente, não, dependendo de qual é a forma que você vai se regularizar em Portugal, se for através de um trabalho, entrou como turista, chegou em Portugal, conseguiu um emprego, tá? Aí ele vai fazer a manifestação de interesse, que vai levar aí, se tiver muita sorte, 2, 3 anos para conseguir a sua autorização de residência. Tem muita gente que está aí há 4 anos e ainda não pegou a autorização de residência. Quando pegar a autorização de residência, é que começa a contar os 5 anos para conseguir o cartão cidadão. São 5 anos legalizados. Hoje é o que a lei permite, são 5 anos legalizados, tá? Então, você só está legalizado quando você recebe a autorização de residência. Quando você faz a manifestação de interesse, você sai da ilegalidade para ir para o status de regular. Você só passa a ser legal em Portugal quando você passa pela entrevista no CEF e recebe a autorização de residência. Que é o que muitas vezes as pessoas passam pela entrevista no CEF e recebem aquela folhinha que tem a foto e tem o número do teu processo. Aí a pessoa chega em casa, consegui. Agora É eu tenho minha verdade, muito autorização de bom. residência. Muito bom, Infelizmente muito não é. bom. Infelizmente não é, tá? Aquela folhinha é só para dizer que você iniciou o processo de autorização de residência. Mas ela pode ser indeferida ainda, mesmo naquele ponto. É muito difícil? É, mas acontece. Eu já tive vários clientes que foram indeferidos e que eu tive que entrar com recurso administrativo para poder justificar ou comprovar alguma documentação que faltou, pedir prazo para juntar algum documento para poder depois a pessoa conseguir, tá? Então, depois daquela folhinha, não comemora. Desculpa. Comemora com a carteira na mão, porque aquela folhinha ainda corre o risco de ser indeferida. Maravilha, maravilha. Olha, tem uma outra pergunta. Após conseguir a manifestação de interesse, pode sair do país e voltar sem problemas? Sem problemas, eu já não digo. Pode sair? Pode. Voltar que é o problema. Quando você voltar, pode ser que você não tenha problema nenhum, mas pode ser que você tenha muitos problemas. A manifestação de interesse, você entrou no país como turista. O turista ele pode passar 3 meses, mais 3, pedido de prorrogação. Você passou daquilo ali,
Não, eu tenho o interesse de morar em Portugal. E eu tenho como comprovar que eu vou produzir aqui. Aí você vai fazer manifestação de interesse, que só tem dois meios. Ou o contrato de trabalho, ou a atividade aberta. E se você tem atividade aberta, você vai prestar serviço para alguém, correto? Então, o que que acontece? A partir do momento que você sai de Portugal, tem o carimbo. Portugal entende o quê? Que aquela manifestação que ele fez, talvez não exista mais, porque se ele saiu de Portugal, ele não está mais trabalhando ou ele não está mais prestando serviço. Entendeu? A não ser que depois ele consiga comprovar que ele estava de férias, que ele continua com o mesmo contrato, mas isso aí, ó, é uma longa história e é uma situação de comprovação mesmo. Mas é como eu disse, pode acontecer, como muita gente vem dizendo assim, não tem problema nenhum, manifestação de interesse aceita, você sai e volta, não tem problema nenhum. Muita gente está dizendo isso por aí, eu mesma já ouvi. Eu também. Mas a realidade mesmo é que, de fato, tem muitas pessoas que passam e não acontece nada. Mas já teve pessoas que teve com problemas sérios de ter que eu ter que ir no aeroporto, a pessoa passar 5 horas na salinha, ter que entrar com liminar e tal para poder liberar, tá? Então, assim, Nossa. é raro acontecer, de fato, não é uma coisa que acontece com frequência, mas pode acontecer. Então, eu não posso dizer que não vai ter nenhum problema, porque eu também vou estar mentindo, porque já aconteceu. Maravilha, maravilha, doutora. Tem mais uma pergunta aqui. Olha, quanto de dinheiro precisa para eu obter o visto de estudante? Não, Quanto dinheiro visto de precisa estudante, comprovar? o visto de estudante, a comprovação dele é o mais fácil, na verdade. Porque o que acontece? Se você vai estudar, você pode comprovar o meio de subsistência do seu pai, da sua avó, da sua mãe, qualquer pessoa que possa ficar responsável financeiramente por você. Não necessariamente os frutos, entendeu? Você não precisa ter um dinheiro lá ou precisa ter 12 meses do salário mínimo para comprovar, como o D7, por exemplo. Não, o visto de estudante não. Você só precisa comprovar que você tem condições de pagar a mensalidade e viver em Portugal. Seja através do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, do seu primo, de quem quer que seja. Alguém que assine dizendo que vai ficar responsável por você financeiramente se você não tiver condições de comprovar que tem condições sozinho de fazer isso. Maravilha, maravilha. Doutora, tem mais uma pergunta aqui, para a gente depois bater um papo com o pessoal aí. É o seguinte, no processo de legalização, qual que é mais fácil ou menos dificultoso na hora da pessoa se legalizar? Pelo recibo verde ou com contrato de trabalho? Qual que a senhora acha que é melhor? É indiferente, tá? As pessoas perguntam muito isso, é indiferente. A única diferença é que a única coisa que eu acho que faz a diferença é o quê? Tanto no contrato de trabalho como na manifestação de interesse. Primeiro, o contrato de trabalho, você tem que comprovar os seus últimos vencimentos, tá? Que é como se fosse o contra-cheque do Brasil. Você recebe aqui igual, todo mês você recebe. O, a atividade aberta, você tem os recibos verdes, que você emitiu, que está lá nas finanças, você vai imprimir aquilo ali, vai tranquilo. O que vai fazer a diferença é você comprovar a tua movimentação bancária. Muitas pessoas acham que é indiferente, que não precisa ter conta aberta, que conta aberta o que entra vai ter que justificar lá nas finanças, que vai pagar o IRS muito alto. Não, gente, isso é mito, tá? Você vai pagar IRS, você vai pagar IVA se você sair da esfera da isenção. E você vai pagar em cima daquilo que você emitiu lá no, junto ao portal das finanças. Aquelas faturas que você emitiu. Não pelo dinheiro da movimentação que está na sua conta, não. Entendeu? E isso faz muita diferença. Porque às vezes, o que acontece? Chega lá no CEF, o teu contra-cheque te diz que tu ganha 665 euros, que é o salário mínimo. Mas a tua movimentação diz que tu tem um dinheiro que você juntou, diz que tem um dinheiro de umas extras que você recebe,
de um sábado que você trabalhou, que você recebe extra, entendeu? E juntando esse com esse, você consegue reagrupar a sua esposa, por exemplo, a sua companheira, entendeu? Então, a movimentação bancária faz a diferença, tá? Isso aí é fato. Muito bom, muito bom. E Pessoal, uma ou outra, isso não importa. maravilha, maravilha. Pessoal, é o seguinte, essa live aqui, ela tem duração de 1 hora. Aqui não tem como a gente responder todas as perguntas para vocês, porque senão eu teria que ficar 2, 3 horas aqui batendo um papo com a doutora. Então é o seguinte, quem quiser fechar alguma coisa com a doutora, quem quiser perguntar alguma coisa para ela, cara, ela não trabalha de graça, gente, pelo amor de Deus. Aqui ninguém trabalha de graça para ninguém, tá? O tempo dela é válido, é muito válido, a hora dela é cara. Ela veio aqui de coração responder várias perguntas para vocês aí. Mas agora, quem quiser o passo a passo detalhadinho, cara, vai lá, conversa com ela, vê o valor que ela cobra, tenta fechar alguma coisa com ela que ela pode ajudar vocês. Beleza? Pronto. Isso eu queria passar. E outra, Iago, Sim. eu tenho nos meus canais, tem vários vídeos que explicam muitas situações que às vezes é a dúvida que você tem. Eu tenho lá no meu canal do Por Direito um relatório falando de todos os vistos. Tenho vídeos de cada visto explicando cada uma, a documentação, quem pode, quem não pode. Eu tenho tenho vídeos falando de nacionalidade, agora está chegando um da manifestação de interesse. Então, tem vários vídeos lá que talvez pode ser a sua dúvida. E se não for, me procura, manda lá uma mensagem que eu procuro responder, tanto eu como a minha equipe, procura responder o quanto antes, tá? Doutora, só uma pergunta aqui. Só uma pergunta. Hoje, quantas pessoas você consegue atender? Você consegue atender, no exemplo, 10 pessoas, 5 pessoas ou 50 pessoas? Como que funciona? Você está falando de quê? Reunião por videoconferência, porque eu tenho vários trabalhos. O que acontece? Eu tenho um atendimento pelo sim. WhatsApp, eu tenho hoje um atendimento pelo WhatsApp, eu tenho um atendimento por videoconferência, que são videoconferências agendadas, e tenho o atendimento do Instagram, tá? O que acontece? Hoje, as pessoas me fazem perguntas, tanto no Instagram como no WhatsApp, às vezes são dúvidas generalizadas. Essa eu respondo gratuitamente, tá? Eu faço questão de responder pelo menos umas 15 a 20 quando eu não tenho procedimento no fórum, tá? Porque eu tenho muitas questões jurídicas, eu sou oficioso aqui, para quem não sabe o que é oficioso, é como se fosse um defensor público no Brasil. Então, eu tenho algumas demandas no judiciário, no tribunal. Então, assim, eu tento de 15 a 20, pelo menos, responder entre Instagram e WhatsApp. As consultas que são por videoconferência são as consultas pagas. E aí, as pessoas me procuram e são agendadas. E aí, isso eu tento agendar pelo menos para ser um serviço personalizado e para ser uma coisa que vai tirar a dúvida da pessoa e que não vai ficar nenhum laço, porque é o dinheiro dela que ela está gastando. Então, eu tenho que sanar toda a dúvida que ela tem. Então, com relação a isso, a gente geralmente eu evito marcar muitas, tá? Geralmente é em torno de 2, 3 no máximo por dia. Maravilha, maravilha, muito bom. Pessoal, quem gostou da live, bota umas palminhas aí, bota as palminhas aí pra doutora, bota coraçãozinho aí, beleza? Tira um print bonito agora aí, tira um print, marca eu, marca a doutora aí, beleza? Porque assim, cara, a gente olha, vai repostar todo mundo, vai lá. Todo Quem não segue minhas redes, vai lá, segue, continua. O nosso conteúdo, meu e do Iago, assim, é um conteúdo real, é um conteúdo que não conta mentira, mas são coisas totalmente diversas. O Iago vem falando de toda a realidade aí com relação ao dia a dia em Portugal, fala de arrendamento, fala de tudo. E eu já falo mais a questão burocrática, a questão do direito, a questão da legalização, enfim. E agora, a próxima semana do Por Direito, vai vir aí o canal de entrevista que vai ser muito bom. E se Deus quiser, vamos aí ter outros contatos aí, Iago, para a gente fazer um negócio bem bacana lá, quando a gente começar a lançar o Por Direito. Vem aqui, a gente faz uma gravação legal, vai ser bem bacana. Ficou o convite já, hein? Maravilha, maravilha, muito bom. A outra coisa aqui para a gente encerrar a live, eu só vou bater um papo com o pessoal aqui rapidinho, que é o seguinte. Tem muita gente que me manda mensagem perguntando, Iago, você faz assessoria
você ajuda a gente que está chegando aí em Portugal? Eu falei assim, cara, eu não faço assessoria porque assim, eu não tenho tempo para isso. E eu só ia fazer algum tipo de assessoria, eu só vou fazer algum tipo de assessoria se entrasse um advogado comigo. Falar assim, pô, o advogado ele cuida da parte burocrática e eu cuido das outras coisas, do pulo do gato, para ajudar a pessoa aqui no dia a dia, na cidade, porque isso eu sei fazer, né? Mas agora, assim, as coisas muito burocráticas fica meio complicado para mim. Mas depois a gente vai conversar com calma, quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa para cada vez mais estar ajudando essa galera que está chegando aí. Com Né? certeza, sem dúvidas. E no que depender da parte burocrática, estou aqui, pode contar comigo. Maravilha. Doutora, a última coisa para deixar você descansar, e eu também preciso descansar, que amanhã tem que acordar bem cedo. Qual é a dica? Qual é a dica que você daria para quem está no Brasil e está se planejando vir para cá agora no mês que vem, 2022? Iago falhou um pouco. Qual é a dica? Que você daria para quem está se preparando para sair do Brasil em 2022 e vir para cá, para Portugal? Qual é a dica que a senhora dá para esse pessoal? Olha, eu digo, repito, sempre falo, venha legalizado, porque a diferença é absurda. Você não vai ter metade dos problemas e nem vai ter que esperar tanto tempo para você ter o seu documento. Isso vai influir na sua vida inteira aqui em Portugal. Então, venha legalizado. E outra, se planeja, se organiza, busca informação, seja no meu canal, seja no do Iago, seja onde for. Não venha sem, pelo menos, ter o básico. Sabendo os principais documentos que você vai ter quando você tirar aqui, porque tem muita gente que manda você tirar um monte de documento que nem é necessário, tá? Existem aqueles documentos básicos que é necessário você tirar e o resto você se vira lá na frente. Entendeu? Então, estuda, planeja, se organiza. Não vem com pouco dinheiro e vem legalizado. É o que eu indico. E eu me ponho à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, qualquer informação. Pode me procurar, que eu estarei aqui para atender todo mundo, tá? Iago, Maravilha. mais uma vez, brigadão pelo convite. Foi excelente. Amei o nosso bate-papo. E vamos aí conversar mais na frente. Quem sabe a gente não pode ver essa questão da parceria, eu já faço essa questão da assessoria, de vir de Portugal para cá, mas é uma coisa que a gente pode conversar sobre isso mais na frente, tá bom? Maravilha, maravilha. Fica com Deus, bom descanso, muito obrigado por tudo, tá? E se precisar de alguma coisa, só chamar. Estou sempre aqui à disposição e eu gosto muito de ficar próximo de pessoas assim que são de verdade, tá? Porque quando o Gilmar falou de você para mim, eu dei uma olhada no seu perfil, a gente bateu um papo lá assim, e eu me identifico com a pessoa logo de cara. Eu bato o olho na pessoa, vejo que vale a pena, eu quero estar próximo daquela pessoa, entendeu? Vejo que ela tem um jeito parecido com o meu, eu quero estar próximo daquela pessoa. Mas se é alguém que só vem assim para sugar, para me falar nisso, eu quero mandar um alôzão aí pro Gilmar. Né? Um alôzão pro Gilmar, então, um beijão para ele, porque se não fosse ele, essa live não tinha acontecido, de fato, entendeu? Realmente foi bem bacana. Agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora, que embora aqui no Brasil agora seja cedo, aqui pra gente já é meia-noite. Exatamente, exatamente. Então é isso. Mais para frente a gente vai marcar outra live aí pra gente bater um papo, interagir com o pessoal e ir junto aí, beleza? Fica bem então, um beijinho grande, bom descanso e até a próxima. Beleza. Beijão, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.